Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Abrindo a palavra de Deus aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Eis-me aqui, Pai, com o teu livro sagrado na mão, que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir e que toque em almas, para que nós possamos assim, Pai, trazer mais almas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, deixe lá o seu comentário. Tá? Lá no canal, no YouTube, lá, tem lá, deixe o seu comentário. Seja membro. Que Deus em Cristo abençoe. Irmãos, aqui no Evangelho de João, 1 João, Deus deu aqui, eu costumo dizer que eu abro a Bíblia, né? Coloco assim o dedo aqui, e Deus nos dá a palavra. E olha onde caiu aqui, irmãos, o testemunho de João Batista, o testemunho. Meu Deus, é forte, né? Faz essa leitura. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Amém? Até aqui. Aqui nós estamos falando do testemunho de João Batista. E o que eu me entendo aqui, que já me depara aqui com o versículo chave, que é o título aqui, um título original, verdadeiro, o testemunho de João Batista. Glória a Deus. O testemunho de João Batista já está falando do testemunho. Estou falando de João Batista, estamos falando de mim, de você e de nós. Eu já vou começando falando da palavra de Deus, irmãos, como João Batista, aquele mesmo que é a voz que clama no deserto. João Batista que veio para pregar as boas novas, a vinda do Messias. E que nós temos por direito de dar testemunho. É nossa obrigação. E é mandamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Assim, João Batista também o fez. E quando ele fala, olha só, quando ele fala, João testificou dele e clamou dizendo, : este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista já anunciando que vinha, que já veio antes e que vai vir depois dele. Glória a Deus. E todos nós recebemos também da sua plenitude, palavra plenitude, e graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, glória a Deus. Plenitude, glória a Deus, e graça por graça. Aleluia, Senhor. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você vê que a lei, aqui, João Batista deixa claro, a lei foi dada por Moisés. Muito bem. Mas vejamos, irmãos, aonde ele nos fala, né? Foi dada por Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Assim nós devemos pregar o Evangelho. Assim nós devemos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é graça e é verdade. Aonde ele nos fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas aonde também ele nos fala, capítulo 8 de João, versículo 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é esta verdade? Esta verdade tem um nome que veio pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Essa verdade tem um nome que veio para salvar a humanidade. E o nome é Jesus Cristo. Portanto, conhecereis a verdade que está aqui, e a verdade vos libertará. Só a verdade vos libertará, que é Jesus. Ele salva, ele cura, ele liberta. A partir do momento que a gente dá o lugar para ele agir em nossas vidas. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Vejamos, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, versículo 18 que nos diz, Deus nunca foi visto por alguém. Ponto. Deus nunca foi visto por alguém. Pastor, como assim? Deus nunca foi visto por alguém, porque a lei foi dada por Moisés. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Quando a palavra nos fala, João Batista fala, Deus nunca foi visto por ninguém. Ponto. Mas está nos dizendo, nos falando, deixando claro para nós, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E o Filho, quem é? Jesus Cristo, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer Deus. Porque Deus é Jesus, Jesus é Deus. E ele veio na forma humana, para que todos o conhecessem. Então, eis a questão. Pastor, como que Deus é Jesus e Jesus é Deus? Ninguém explica Deus. Os mistérios de Deus pertencem a Deus. Quem explica Deus? Ninguém explica Deus. Basta crer. E ir à luta e dar lugar para ele agir. E ele vai agir em tua vida e em nossas vidas. E quando ele fala, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Veja bem que esse é o testemunho de João. Esse é o testemunho de João. E ele não negou o nome do Senhor Jesus Cristo em hipótese alguma. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Que perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Então vem aqui esse testemunho de João. Fica para nós, aqui, como chave, o testemunho de João. Fica para nós, como chave, a importância de pregar o Evangelho e dar testemunhos do que Jesus, que Deus faz na tua vida, fez e faz na sua vida. Porque eu dou testemunho do que esse Jesus, que depois que eu dei lugar para ele tomar conta de mim, eu sei o quanto ele, só eu sei o quanto ele tem feito por mim. Você quer receber bênçãos? Abençoar? Deixa Deus, deixa Jesus agir na sua vida. Ainda tem assim,
E perguntaram-lhe, então quem é? És tu, Elias? E disse, não sou. És tu, profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai. Eu peço aqui aos amados, a nós, para fazer a reflexão de nós mesmos, fazer o estudo de nós mesmos e ver em que precisamos melhorar. Endireitar as nossas veredas, o nosso caminho. E João Batista, quando ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto, né? O Senhor, olha só, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías, está bem dizendo lá em Isaías, né? Endireitai as tuas veredas, glória a Deus. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é Jesus. E João Batista respondeu para eles. Respondeu para eles que no meio de vós está um que vós não conhece. E ele batiza com água. João Batista batiza com água. Mas aquele vai batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. É muito linda essa mensagem. A Bíblia é um livro muito rico, vivo. E nós temos sim que examinar as Escrituras, nós temos que ler e meditar e guardar e colocar em prática, irmãos. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim. Este é aquele que vem após mim. Aí está falando João Batista, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Glória a Deus. Estas coisas aconteceram em Betânia, lá do outro lado da banda do Jordão, onde João estava batizando. Então, do outro lado da banda do Jordão, né? Onde João estava batizando com água. E essas coisas aconteceram lá. E João dando testemunho. João falando desse que fala, eu sou o antes, o agora e o depois. Igual a mim, ninguém. Eu sou o primeiro e o único, eu sou o alfa. E João estava dando testemunho dele. Glória a Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Glória a Deus. É o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo. E João diz, esse é o que veio antes de mim e após mim. Ele já era. Ele já era. Antes de mesmo de tudo existir, Jesus já existia, Deus já existia, o Criador de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse, olha só,
Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. João foi seguindo, batizando com água. Porque João já sabia da vinda do Messias. Já tinha a convicção do Messias. E ele foi seguindo, batizando com água. Mas ele deixa claro, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Né? Ele viu um Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Aleluia, é forte. Sabe, João Batista era um homem simples, como você, irmão, como você, irmã, que agora está aqui ouvindo esta mensagem. E que nós podemos fazer tanto quanto João Batista fez. Tanto quanto João Batista fez. Sim, pelo amor de Cristo Jesus, nós podemos fazer. E ele diz, e João testificou, olha só, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires, desceu o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Quem mandou? Deus. Deus envia João Batista para João Batista estar levando esta mensagem. Que Jesus é o Salvador da humanidade. E Jesus e Deus está manifestado em Cristo Jesus. Pastor, como? Como? Deus tem poder para tudo. Ele é presente, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele se manifesta da forma que ele bem quiser. Ele pode todas as coisas. E ele, automaticamente, Deus, colocou João Batista nesta caminhada para estar dando testemunho e falando. Olha só, e eu não o conhecia. João Batista fala: eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, isso é fé. Isso é crer. Isso é testificação, convicção de fé, eu costumo dizer. É a convicção de fé. João Batista era um homem que tinha essa convicção. E então ele já foi seguindo, levando o ide do Senhor Jesus. Mas a palavra ainda nos fala: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ele termina falando: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Jesus Cristo. Deus mandou seu Filho unigênito para dar a vida por mim, por ti, por nós. Porém, ele veio, mas muitos não o receberam. E para você, irmão, irmã, para você, meu abençoado, minha abençoada, você
todos os conceitos religiosos, porque eu não ministro, não falo de religião, porque eu tenho comigo que a religião foi quem contribuiu para matar Jesus Cristo. Eu coloquei assim, aspas, porque Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. Ele venceu a morte na cruz. Então, você que ainda não conhece Jesus, faça um concerto com Jesus. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. E aceite o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Porque só existe dois caminhos, o largo e o estreito, que é o céu lindo e maravilhoso, onde nós vamos estar sentado na mesa com o Rei e viver uma vida eterna, porque eternidade é depois que vai daqui. Eternidade é depois que vai daqui. Aí sim. Por quê, pastor? Porque a alma não morre. A alma não morre. E lá nós vamos estar dessa forma, sorrindo, ouvindo louvores, alegre, né? Vai ser lindo e maravilhoso. Para isso precisamos o quê? Lutar aqui, neste plano terrestre. Como fala em Apocalipse, aquele que suportar até o final receberá a coroa da vitória, que é a vida eterna no paraíso. Porém, se tu não crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, tem um outro caminho também. Aí já não é o céu, aí é o inferno. Que hoje não se prega e não se fala mais no inferno. Se tirar o nome inferno da Bíblia aqui, vai faltar alguma coisa. Mas lá no inferno, a alma também não vai morrer, ela vai perecer para séculos sem fim. Amém. Ela vai sentir dores, que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos fala, que também vai vir os ruídos, ranger de dentes. E a alma não vai morrer. Ela vai perecer aí agora para séculos sem fim. Amém. Só que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, porque Ele é a sabedoria, Ele não forçou ninguém a seguir Ele. Não. Ele fez um convite a nós. Pegue a tua cruz e siga-me. Olha, o testemunho de João Batista. Pegue a tua cruz e siga-me. Então pegue a tua cruz. Vamos dar testemunho de Deus, dar o testemunho de Jesus Cristo. Vamos falar do ID dele. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos tentar resgatar almas. Vamos tentar resgatar almas. Tirar da mão do adversário, do inimigo. Para que essa alma amanhã ou depois não venha sofrer e perecer para séculos sem fim. Amém. Numa labareda de enxofre chamado inferno. Num guiena chamado inferno. Que nem o próprio diabo fica lá. Ele fica aqui, perturbando. Então, irmãos, o momento é agora. De você fazer uma reflexão sobre você. De você conhecer esse Deus que tanto faz por nós. Você que prospera outra fé, que não crê, muitas vezes pode estar falando agora, não, faz não. Faz. Só em você estar contestando e falando, não, ele não faz, ele já fez por você. Que ele já te deu o direito de você hoje amanhecer, respirando o ar da vida, o fôlego de vida, para agora estar dizendo que ele não faz. Está pronunciando que ele não faz. Deus faz todas as coisas em nossas vidas. Só que ele não força nós. Ele fez um convite, repito. E aquele que dá o primeiro passo e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, está sim buscando a salvação para a eternidade. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui, meu Deus, agradecer por esta palavra que se encontra em 1 João,
o testemunho de João Batista, que nós venhamos testemunhar, dar testemunho, que nós venhamos dar testemunhos e pregar o Evangelho por onde passarmos. Pregar o Evangelho. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui alguns nomes que eu tenho aqui de pessoas que me autorizam a falar do nome, a apresentar a Deus. Mas quero dizer que não precisa falar nomes. Mas, se me autorizou, falo. Porque Deus já sabe. Quando a gente apresenta, Deus já está sabendo de cada um. Mas eu quero que Deus, neste momento, na sua infinita bondade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha trazer a cura carnal e espiritual para este teu servo, este pastor, que o Senhor venha me cobrir com o teu manto sagrado, com a couraça da tua justiça, com as armaduras de Efésios, Pai. Que eu possa estar orando, Pai, por todos aqueles, apresentando a cada um. Em nome de Jesus, eu apresento, Pai, nosso amigo e abençoado Lio e família. Lio e família, que Deus acolheu a sua mãezinha agora há poucos dias, semana passada. Que Deus te fortaleça, Lio, a você e a toda a família. Que eu sei que Cristo é contigo, Deus é contigo. Apresento aqui, Jesus, o Pastor Som, lá em Porto Seguro. Pastor Som, continue firme na fé. Não importa as adversidades, seja firme. É assim mesmo. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Continue firme, que Deus é contigo, meu amado. A irmã Rita e família, seu filho Caio, no bairro Nova Cidade, toda a família dela, o filho Caio. A irmã Maria, com seu filho Sérgio. A irmã Nilza e família. Glória a Deus. A irmã Marilene Malta e família. A irmã abençoada Jerúsia e família. A nossa abençoada Cida, irmã, né? Cida e família lá na cidade de São Paulo. Glória a Deus. Eu apresento a todos em nome de Jesus, toda a igreja, a Assembleia de Deus devocional, todos os irmãos e irmãs da igreja devocional, glória a Deus. A irmã Eufrosina lá em Bandeira de Minas, irmã, receba a bênção do Senhor Jesus Cristo, a saúde carnal e espiritual, bênçãos na tua vida, na vida da tua família. Glória a Deus. O irmão Pablo, continue aí, irmão, na fé, firme, em Teixeira de Freitas. O irmão, ele faz um grande trabalho, né? Ele vai cuidar da rocinha dele, das terras dele, e quando à noite ele vem para o banheiro ali do posto ali em Teixeira de Freitas, e ali ele fica ali evangelizando vidas, falando do amor de Deus, falando da vinda do Messias, falando do arrependimento, que nós temos que estar arrependendo, se arrependendo. Irmão Pablo, continue firme, continue na torre. O irmão alemão, o missionário alemão, nosso irmão alemão, glória a Deus. O alemão, ele é um missionário que vive aí no país, de fora a fora, levando o ID do Senhor Jesus Cristo. Ele também é lá na cidade de Teixeira, mas ele vive aí. Ele mora em uma tenda, deixou tudo pelo amor de Deus, pelo amor em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, como o pastor Dal. Glória a Deus, sou feliz por isso. Então, nossos missionários, evangelistas, os líderes de dentro dos ministérios, nos ministérios, Pai, abençoe a cada um. Os grupos, o culto no lar, Jesus está voltando. O Dieba, que é a união de pastores, na qual eu faço parte. Obrigado, meu Deus, pelo grupo Dieba, os irmãos do grupo Dieba.
Glória a Deus. A ABCCA, que é uma instituição que presta serviço também. Glória a Deus, sem fins lucrativos. Isso é muito importante. Obrigado, meu Deus. Quero aqui, Pai, te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo a cura carnal e espiritual, a paz para toda essa vizinhança que se encontra, Pai, carente assim como eu da tua palavra. Traga a cura carnal e espiritual para cada um de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, por todos os vizinhos. Eita Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus. Abençoe a minha família, meus filhos, meu neto, toda a minha parentela, sobrinhos, tios, tias, primos, primas, todos, toda a parentela, para não dizer assim, eu digo toda a parentela. Toma, Pai, em teus braços. Eu entrego toda a minha família em tuas mãos. Oh Deus, seja meu justo juiz. Eu sei que eu pertenço ao Senhor. E ao Senhor é quem cabe fazer a justiça diante daqueles que vêm querer o meu mal. Eu oro por eles, entrego em tuas mãos, Jesus. Faça a obra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Independente do conceito religioso, não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. E você que está afastado, afastada, volte enquanto há tempo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.